Olá, aqui é o Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui você aprende tudo o que precisa saber para vender mais e melhor na sua empresa, fazendo as vendas performarem em lucratividade e rentabilidade. Tema de hoje. Como eliminar as 5 principais objeções em vendas? Então, eu já tô pegando esse podcast e enviando agora para todas as meninas de recepção e atendimento dos meus clientes. Cara, o maior gargalo hoje em vendas é quando o time comercial não consegue eliminar as objeções, porque isso impede a conversão, impede o fechamento, impede a venda. Então, se você sabe contornar a objeção, você já está um passo do seu próximo pedido. E assim, Alex, uma coisa que eu escuto muito, muito aqui mesmo, que vai ter um podcast sobre isso, que é o lead desqualificado. E aí, até que ponto o lead é desqualificado? E aí, realmente, eu acho que esse podcast vai ser muito voltado para isso. Porque será que o lead desqualificado não está muito relacionado também à forma de atendimento, à quebra de objeção? Então, isso é uma coisa que eu discuto bastante, discuto de uma maneira saudável, claro, com os meus clientes, mas que hoje o mercado vem com essa dor muito grande do lead desqualificado para o time do tráfego. Mas hoje, realmente, nós fazemos fazemos cliente oculto, muitas vezes. A gente é muito colado aqui com o time de atendimento. A gente realmente trabalha em equipe. E existe sim uma dificuldade de conversão. E aí, Alex, eu queria até que você falasse um pouquinho qual a diferença de um lead. Do lead que vem da rede social, que vem do tráfego, do lead que a gente chama do lead vendido já. Eu acho que existe essa diferença, que ela é muito importante. Porque, lógico, acho que todas as dicas que o Alex vai dar aqui você pode usar nos dois cenários, mas eu acho que ele vai ser muito interessante para o lead do tráfego, que ele não é muitas vezes um lead que a gente chama de vendido. Até me fala se esse termo tá certo, Alex. Pode usar vendido, pode usar comprado, É mas comprado, é? tá tudo certo. Bom, então se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Alex Machado, eu sou especialista em vendas, consultor e treinador empresarial. Eu ajudo empresários a performar o seu time comercial com o método MVL. Então eu ajudo você a alavancar as suas vendas, vender mais e melhor, não é só vender mais, é vender mais e melhor com treinamentos e consultorias já validadas em mais de 150 empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho a diferença do lead tráfego e lead que muitas vezes está já numa carteira de na carteira de um vendedor, que é um lead que já compra. A diferença, eu acho que é importante a gente situar as pessoas que realmente o lead do tráfego ele é um lead diferente. Sim. Bom, eu atuo muito com algumas consultorias que você tem o cliente, o vendedor já tem a sua carteira formada de clientes, ou seja, você tem ali um time comercial com 10, 15, 20, 40 pessoas. Cada vendedor tem a sua carteira de clientes e ele vai trabalhar aquela carteira ao longo do mês, trazendo profundidade, mix de produtos, trazendo ali recorrência, trazendo uma série de ações com base na sua carteira. Esse cliente já existe. Contudo, esse cliente, hoje na era digital, ele também segue a empresa na rede social. Quando o marketing vem com o branding, com os anúncios, não raro acontece do próprio cliente entrar em contato novamente com com a mesma empresa através de um anúncio, através do tráfego pago, através de campanhas online. E daí, uma das diferenças é o seguinte: como o marketing vai traquear, ou seja, fazer ali uma marcação, fazer um rastreio, para ver se esse lead, ele é um lead 100% lead online, ou seja, não é cliente da base, não é cliente de nenhum vendedor e não está carteirizado na empresa, ou se é um lead que veio pelo remarketing, porque ele já é cliente daquela organização, já está carteirizado em um vendedor. Então isso é bem comum. Então essa é a primeira diferença, tá? E aí quem tem que fazer essa identificação? Ou o time de marketing ou o time de vendas. Na verdade, quem faz a primeira qualificação do lead, quem recebe esse contato
da internet e vai fazer isso através de um CRM, através de uma gestão de WhatsApp corporativo. Então, a primeira etapa é você identificar, bom, esse lead que está entrando agora, ele já é um cliente da base, ele já está carteirizado em alguém, ou não, ninguém nunca acionou ele, não é nosso cliente, então, de fato, é um lead, 100% lead veio da internet. Esse é o primeiro cheque. Segundo cheque, que é o que vem se ele é comprado ou vendido já. É o seguinte, no interesse de compra, existem 3 níveis de consciência. Tem o lead, que ele já está buscando aquele produto ou serviço. Exemplo, eu vou trocar a televisão da minha casa. Então, essa pessoa ativamente já começa a pesquisar a televisão. Então, quando ele encontra uma empresa que tem o melhor produto, com o melhor preço, as melhores condições, ele escolhe aquela televisão. Você concorda comigo que esse lead é muito mais fácil vender para ele, porque ele já está decidido em comprar, ou seja, ou ele já está vendido, ou ele já está comprado. Os 2 termos estão certos. Que é uma característica muito do Google, né, Alex? Quando eu quero alguma coisa, eu vou no Google e pesquiso. Exatamente. Então, quem está pesquisando no Google já está com interesse de compra, já está com a intenção de compra. Então, fica muito mais fácil vender para essa pessoa. Nós costumamos chamar esse lead de vendido ou lead comprado. Esse cara já veio quente, já veio na esfera da urgência, já veio querendo comprar o meu produto ou serviço. A segunda camada de interesse é a camada da consciência. Eu sei que eu preciso de uma televisão, mas ainda não está na hora de comprar. Se eu encontrar um local com temperatura e pressão adequada, eu posso até comprar. Por isso que a gente chama de camada de oportunidade, né? De consciência, aliás. Porque ele já é consciente que ele precisa daquele produto e vai comprar em algum momento. Talvez não seja agora. Eu não quero comprar uma TV agora. Mas eu, sei lá, vou renovar aparelho em casa, vou casar, vou dar de presente. Eu sei que daqui a 6 meses, 1 ano, eu vou ter que comprar uma TV. Esse cara, ele já está consciente da compra, só que não é o momento. Se esse cara que está consciente, mas ainda não tomou a decisão de compra, encontrar um vendedor qualificado, esse cara compra na hora. Porque um vendedor qualificado vai identificar isso. Olha, ele está na camada da consciência. Não é prioridade no momento, mas se eu apertar aqui alguns gatilhos, alguns parafusos nessa abordagem, pode ser que ele compre e não raro compra mesmo. Bons vendedores convertem muito quem está na consciência. Quem está na urgência, que está no topo, quem já veio comprado ou vendido, sempre é mais fácil. Até um vendedor mediano vende para quem já está comprado ou para quem já está vendido. A brincadeira começa quando você vai para a camada da consciência e o vendedor identifica que aquele lead está na camada da consciência e aborda de uma maneira inteligente, estratégica e consultiva e faz a venda acontecer. E a terceira camada é a camada da oportunidade. O lead ainda não sabe que precisa daquele produto ou serviço. Exemplo, um jovem de 12 anos, talvez, nem saiba que algum dia na vida dele vai precisar comprar uma TV. Talvez um jovem de 16 anos, sei lá, um adulto de 20 anos que ainda vive com os pais, tem TV ou não liga mais para TV, talvez ele não saiba, mas em algum momento da vida ele vai precisar comprar uma TV. Ou quando casar, ou quando... Em algum momento da vida ele vai ter a necessidade de comprar uma TV. Esse cara, esse lead, ele está na camada da oportunidade. Ele não está consciente e muito menos ele está na camada da urgência. Ele está ali, que é a grande base, né? A grande base do Brasil, para qualquer produto ou serviço, está na oportunidade. O que o vendedor faz? Essa venda é muito mais complexa de acontecer, provavelmente não vai acontecer, mas aí que entra o branding. A empresa como um todo, não só o time de vendas, o time comercial, mas a empresa tem que estruturar uma comunicação, estruturar um conteúdo, uma abordagem, captar leads, para que no momento adequado, esse lead que está na camada da oportunidade vá para a consciência, da consciência converta, se não converter na consciência, ele vá para a urgência e na urgência ele converte. Então essa é a sequência comercial, por isso que a vendas é estratégia e método, né? E aí eu entro com, não vou me prolongar muito, mas eu entro com tráfego pago.
Porque o grande pulo do gato é vendas e tráfego andarem junto, porque o tráfego consegue fazer esse fluxo que o Alex acabou de comentar. Ele consegue trazer, fazer com que o lead passe por todas essas camadas através dos anúncios. Então, por isso que eu sempre comento aqui a importância de estarem juntos. Mas, Alex, hoje eu não quero prolongar, porque esse é um podcast que foi pedido como eu quebro as minhas objeções de vendas. Legal. E eu posso, desculpa te cortar, mas posso adivinhar qual é a primeira? Pode, vai. Olha, ranking mundial aqui, preço, né? Total. Preço. Preço é a primeira objeção que todo e qualquer vendedor escuta. Eu adoro essa objeção porque dá para desdobrar ela em vários caminhos, tá? Mas também é uma objeção mais rasa que existe, porque preço nunca é o problema. Se você tiver de fato interesse em comprar alguma coisa e você saiu do racional, entrou no seu emocional e eu quero porque quero aquela TV. Você vai dar um jeito de comprar aquela TV, não importa o preço. Então, o preço é a primeira objeção. Ela é legal porque a gente consegue pensar em vários ângulos dela, mas ela é a mais superficial de todas. E por que a gente consegue pensar em alguns ângulos com ela? Primeiro, é unânime e lei universal do comprador. Você tem que questionar preço. Agora eu vou inverter os papéis. A gente está falando de vendas, né? Mas vamos nos colocar na posição de compradores. Se você estiver vendendo alguma coisa para mim, Clara, eu vou questionar o preço, não importa o valor e nem o que você esteja me vendendo. Você pode estar me vendendo uma caneca de R$1. Eu vou questionar preço. Porque é lei universal da compra. Aliás, existem culturas, existem países, se você não questionar o preço, a pessoa fica ofendida. Fala assim, ué, você não está pechinchando pelo meu produto porque meu produto não é bom? Você não quer levar ele? Existem culturas que, se você não está brigando pelo aquele produto por preço, é como se você estivesse desvalorizando aquele produto. É como se você não quisesse aquele produto. Interessante isso, né? Sim. Então, a lei universal da compra é você questionar preço. E eu vou questionar sempre. Pode ser de R$1 ou 1 milhão. Eu vou questionar. Não, tá muito caro. Qual é a melhor condição? Se eu comprar 2, você diminui? Enfim, isso é básico da compra e venda. Um detalhe também. Se eu estiver vendendo alguma coisa para alguém que os meus clientes não me ouçam agora. Se eu estiver ofertando uma consultoria, uma mentoria, um curso, um treinamento, uma palestra, e se aquele cliente não questionar preço, sabe como é que eu me sinto? De verdade? Não ofendido, mas eu penso assim, puta, eu poderia ter cobrado mais. Cara, vai passar na minha cabeça assim, puta, eu cobrei X. Ele, não, tudo bem. Vai ficar na minha mente assim, cobrei barato, era para ter cobrado mais. Porque se eu cobrei, ele não questionou, é porque eu poderia ter aumentado a elasticidade do preço. Então, assim, uma dica aí, tomara que meus clientes não ouçam, mas quando você oferta um produto ou serviço, é uma lei universal de quem está comprando questionar preço. Então, você agora, time comercial, não se ofenda se a pessoa falar que está caro, ou barganhar preço. Sinta-se honrado com isso e pense assim, olha, eu acho que eu estou aqui numa margem de preço competitiva, porque se ele está pedindo para baixar é porque eu estou dentro do mercado. Se ele não pediu para baixar, aumenta aí mais alguma coisa no seu valor, porque no próximo ele vai pedir para baixar. Beleza, dito tudo isso, um outro detalhe importante, produto e serviço. É diferente quando você trata a objeção do preço, quando você está vendendo produto ou serviço, tá? Produto físico. Existem um produto que é commodity e os produtos que são diferenciais, que são referências, que são únicos. Então, exemplo, eu sempre dou exemplo da garrafa d'água, né? Nem tinha pensado, mas por acaso a gente está aqui. Água é água, né? Só que existe a garrafinha água mineral, lá, Minalba. Tem uma outra garrafa que eu não lembro o nome, que é de vidro. E tem essa aqui, a Voss, que custa, sei lá, R$37 essa garrafinha aqui, não sei. Não, bem mais. Mais, sei lá, não sei. Então, sem prata, não sei quanto custa. Então, mas é água. Só que existem produtos que
ficam na camada da commodity, ou seja, não tem muita diferença. Arroz é uma commodity, arroz é arroz. Vai mudar o quê? Só a embalagem. Como é que você transforma um produto que é uma commodity em um diferencial? É possível? Claro que é. A Voz conseguiu. Conseguiu pegar uma commodity, que é uma água, transformá-la em um desejo, em um produto high ticket, né? Porque uma garrafinha de água R$ 100 é um high ticket para água. Então, primeiro eu queria deixar esse ponto claro. Existem diferenças quando você está tratando preço, objeção de preço para produto. Você está trabalhando com commodity? Gente, não fica ofendido. Commodity vai ser tratada com commodity. Se o seu produto é commodity, você vai brigar por preço, você vai brigar por faca. Vocês vão jogar uma faca no chão, quem pegar a faca primeiro e ganhar ali na guerra de preços, leva. Então, seu comprador vai discutir com você por real, por centavo. Por exemplo, lá na nossa empresa, é uma empresa de educação. Nós temos cursos que são commodities, todo mundo vende a mesma coisa e a gente tem produto commodity. Só que a gente tem produtos que são diferenciados. No produto diferenciado, a gente vai para uma outra esfera de preço. O produto commodity é muito difícil você trazer uma quebra de objeção, trazendo valor, trazendo diferencial, particularidade. Cara, você está brigando arroz é arroz. Quando você sai da commodity e começa a entrar num produto que é mais diferenciado, que de fato está num posicionamento diferente, aí a gente começa a falar da quebra de objeção, que eu já vou falar da quebra de objeção de preço. E o outro ponto é serviço. Quando você entra na camada de serviço, se você vende serviço, parabéns, você está num ótimo nicho. Porque quando você fala de serviço, você consegue quebrar essa objeção de preço com uma série de outros diferenciais. Às vezes é o seu nome, às vezes é a sua marca. Às vezes é o seu posicionamento, a sua localidade, a forma que você entrega, a sua embalagem, uma série de fatores que você pode agregar no argumento para quebrar a objeção. Tudo bem até aí? Então, assim, só para ambientar, porque por isso que eu falei, é uma objeção muito legal da gente usar, porque você consegue pensar em várias coisas quando você pensa em preço, mas ela é mais rasa porque nunca é uma objeção real. E Alex, só para ver se eu entendi. Então, quando a gente está falando de commodity, talvez a minha oferta é o que vai fazer a diferença. Então, num todo, quem tiver a oferta melhor vai levar. Total. Exemplo aqui, Clube do Vinho, Wine. O que o Wine vende? Vinho. Vinho é o quê? Uma commodity. A Wine vende o mesmo rótulo que o mercado vende. A Wine vende o mesmo rótulo que uma loja especializada em vinhos vende. Não é o mesmo rótulo, porque a Wine não produz o vinho. Que eu saiba, não sei, né? Que eu saiba, não. Então o rótulo é o mesmo. Rótulo X, rótulo X. O que a Wine fez? Ela criou uma oferta diferente. Ela criou um clube do vinho. E aí você faz um plano de assinatura. Dependendo do seu plano de assinatura X, você ganha 2 ou 3 garrafas em casa. E quando você recebe em casa, você recebe uma embalagem diferente. Você recebe um livreto com a história do rótulo que você está recebendo. Uma série de valor agregado naquele rótulo. Ela criou uma oferta. Ela pegou uma commodity, tirou da zona da commodity, formatou essa commodity em uma oferta diferenciada que gere, não é só fazer diferenciado pelo diferenciado, mas que gere valor ao seu cliente, porque traz comodidade, traz informação, traz recorrência, traz uma experiência. O afiliado, né, que recebeu no mês tal aquele vinho e ele é, sei lá, do Essencial, nem sei quais são os planos mais da Wine, o Essencial lá. Ele sabe que todo mundo que é Essencial recebeu o mesmo rótulo que ele, e se ele tiver amigos que tem também o mesmo clube que ele pode trocar ideia. Vamos marcar a noite do vinho, porque eu recebi 2 rótulos dessa categoria e você recebeu 2 rótulos de uma categoria acima, e vamos todo mundo nos reunir para beber juntos aquele vinho, passar uma noite. Olha, isso é oferta, entende? E eu trouxe isso para vocês porque foi interessante, que eu tive que aprender isso, a gente aqui do tráfego. Porque tinham clientes que... Teve um cliente, eu vou dar um caso aqui, que ele chegou até mim e ele falou... Ele é vamos dizer, uma commodity, né? Mas ele chegou falando que, nossa, que ele queria cobrar mais, que ele queria atingir o público A. E aí eu cheguei e tive que
colocar mais ou menos... Eu tive que mostrar, na verdade, a realidade pra ele. Eu falei, calma, olha, o seu produto você não vende pra público-A. Você é uma commodity, né? Mas o seu produto não é assim que a gente vai trabalhar. Como eu falei, a gente começou falando, né? No tráfego a gente muitas vezes consegue fazer fluxos ali para atingir o nível de consciência, dependendo do produto, quebra de objeção, tá. Mas, quando a gente está falando de um tipo de produto desses, o que vai fazer a diferença no tráfego? Como eu falei, é a oferta. Aí entra os anúncios. Porque quando você entra na biblioteca de anúncios do Facebook, onde você tem commodities ali dentro, vocês precisam ver, são muitos anúncios. São empresas que têm um fluxo de anúncios muito alto. Por quê? Porque eles estão testando a melhor oferta. E aí, isso eu acho que vale a gente situar todo mundo. Então, às vezes, você pode estar pensando assim, mas eu quero vender para público A, porque o meu produto tem um diferencial. Não, eu acho que muitas vezes é melhor a gente, como o Alex falou, deixa eu situar todo mundo aqui na mesma linha. Por quê? Porque às vezes você está errando nisso. Você está com um produto que, na verdade, você precisa ser diferenciado na oferta. E aí eu trouxe esse caso aqui, Alex, porque eu tive que aprender isso também, porque nos anúncios a gente teve que começar também a se diferenciar nisso. Porque você vê o fulano das couves com 100 anúncios ativos, com uma oferta atrás da outra. E aí você, que tem o mesmo serviço que o dele, você tem que ser diferente. Você tem que, na verdade, fazer uma oferta melhor. Porque realmente é um caso que quem tem a oferta melhor, nesse caso, né, vende o serviço. E é interessante porque são clínicas de estética. Então, as clínicas de estética que são franquias, tem muitas no mercado. E realmente as diferenças são pequenas, né? Então, realmente a gente tem que trabalhar muito a questão da oferta. Aliás, todo produto tende a se tornar uma commodity. Porque, vamos lá, você começou a vender alguma coisa. Quando você é o único do mercado, você é o diferencial, você é a oferta única, exclusiva, e você vai nadar braçada por muito tempo. Conforme vai surgindo concorrentes que vão prestando serviço parecido com o seu, a coisa vai se igualando. Daqui a pouco está todo mundo mais ou menos igual, fazendo a mesma coisa. Aí vira commodity, todo mundo tem que, inclusive, o preço parecido, ninguém se destaca, todo mundo vende a mesma coisa para o mesmo público. Aí você, de novo, tem que dar um salto acima. Bom, o que eu tenho que analisar? O mercado, a concorrência, olhar para dentro, fazer uma análise SWOT. Bom, vou me posicionar agora de uma forma diferente, trazendo uma oferta diferente. Aí você sai do mar vermelho, entra no mar azul e nada um pouquinho mais, um tempo de braçada nesse mar azul. Essa é uma das formas já de você quebrar a objeção preço. O que eu falei aqui de você entender, o seu produto é uma commodity, sim ou não? Dentro do que você vende, você tem diferencial, sim ou não? Você tem oferta exclusiva, bem roteirizada, bem scriptada e o seu time comercial entende, sim ou não? Você vende serviço ou produto? Quando você tem que ter isso na ponta da língua, porque isso que vai dar o tom da quebra de objeção do preço. Tá caro. Aí que vem as perguntinhas, que eu vou dar agora como uma sugestão, algumas sugestões. Só que se essas perguntas, se você não entender o que eu acabei de falar sobre commodity, produto ou serviço, oferta, não vai fazer sentido. Entendi. Então, pergunta da quebra de objeção, quando alguém te fala, tá caro. Aí você vai falar assim, uma pergunta. João, Maria, entendo. E aí já é um script, tá? Você sempre confirma o que o seu cliente está falando. Você nunca vai contra o seu cliente. Não tá caro, tá barato. Você nunca vai fazer isso. Você já criou ali uma ruptura, você criou um muro com o seu potencial cliente, porque você já foi contra ele ou ela. Então você não vai contra, você confirma, você valida o que a pessoa está dizendo. Entendo, João, Maria, mas tá caro comparado a quê? Olha, anota essa daí. Essa primeira quebra de objeção, né? Primeira pergunta para uma quebra de objeção, preço. Exatamente. Agora, de novo, essa pergunta só faz sentido se você souber usar a resposta. Porque se você souber que seu produto tem diferencial, é uma oferta exclusiva e tal,
tá tudo bem. Agora, se você é commodity e está comparando com commodity, fica um pouco difícil você fazer essa pergunta. Ué, tá comparado com fulano, é caneca e caneca, qual a diferença? É igual uma da outra. Aí você vai ficar, é verdade, ele conseguiu o melhor preço, né? Então, tá caro e comparado a quê, João, Maria? E deixa a pessoa responder. Legal. E se seu produto de fato for mais caro, uma outra maneira, você fala, é verdade. Produtos com a melhor qualidade ou melhor oferta tendem a ser mais caros. Também é importante você se posicionar. Se você está se posicionando como uma oferta diferente, com um produto ou serviço diferente, não se rebaixa ou equivale ali, se equilibra com alguém que é commodity. Que é muito chato você perde mercado e perde força no seu potencial diferencial se você tem um diferencial e se iguala na venda com uma commodity. Se você é diferente, se você tem uma oferta melhor do que a sua concorrência, se posicione como uma oferta melhor. Você fala, eu entendo, João, Maria, de fato, produtos com melhor qualidade, com maior garantia, com garantia estendida, com maior apoio técnico logístico, com maior pós-entrega, assistência técnica, de fato tendem a ser mais caros mesmo. Contudo, aí você reforça os benefícios. Você tem que reforçar o valor agregado do seu produto ou serviço para que a pessoa saia da zona de comparação igual. Você não está comparando abacaxi com abacaxi, você está comparando abacaxi com, sei lá, com outro produto, com melancia. O que é melhor ou pior, o cliente vai decidir, mas você tem que conduzir aquela conversa para que ele entenda a diferença no valor. Não saia da zona preço e entre na zona valor. Uma outra forma é o seguinte, João, Maria, se o preço não fosse o problema, você compraria agora esse produto ou serviço? Essa é uma perguntinha para saber o seguinte, de fato, o que está esbarrando a compra é o preço? Porque lembra que essa objeção preço é a mais superficial. Às vezes ele está botando o preço para você, vendedor, e não é preço. O brasileiro ele tende a ser um pouco, ele foge um pouco do confronto, né? Ele não fala, não vou comprar com você. O que ele fala? Eu volto amanhã e te falo. Então assim, ele tende a não ser direto, se ele vai comprar ou não, se ele gostou ou não. E nunca mais volta, né? E nunca mais volta. É igual que mãe que fala para criança, né? Amanhã eu compro e não compro. Então, essa pergunta é para você, de fato, confirmar se o problema é preço. Se a pessoa retornar para você e falar assim, não, tá tudo certo, o problema realmente o que está esbarrando é preço. Legal, aí você tirou da frente qualquer outra objeção. Se o problema for preço e você puder ajustar, aí eu não sei o que você vende, produto, serviço, etc, etc e tal. Se você puder ajustar, ok, faz parte. Se faz parte do jogo do comprador pleitear um desconto, também faz parte do jogo da venda equilibrar algum tipo de desconto, algum tipo de benefício. E tá tudo bem. E desconto nem sempre é preço. Às vezes o desconto é num segundo produto, às vezes você melhora a garantia, às vezes você melhora a entrega, o prazo de entrega, você dá o frete grátis, você dá assistência de uma outra maneira, enfim, existem várias possibilidades de você flexibilizar e melhorar a condição de compra. Então, se você puder, ok. Se você não puder, você vai ser honesto com o seu potencial cliente. Olha, de fato, essa é a melhor condição que eu consigo fazer por você por conta disso. Entretanto, nós temos essa vantagem, trazendo esse benefício. João, Maria, não é todo lugar que você encontra essa oferta, não é verdade? Vamos fechar agora? Porque faz parte dele perguntar preço. Às vezes ele só perguntou para ouvir você argumentando e na sequência ele vai falar, tudo bem, vamos fechar. Sim. Não é assim? Sim, exatamente. E como eu trabalho muito com serviço, né, com profissionais, nesse ponto é muito importante realmente o posicionamento para você conseguir trazer as respostas dessas provocações. Porque vai contar muito a relação do posicionamento. Então, vamos lá, para um profissional. Vou trazer aqui a questão do médico, né?
o tempo, os resultados que aquele médico já tem, a jornada dele, quantos pacientes ele já atendeu. Então, isso tudo são maneiras que está muito relacionado ao posicionamento, que aí consegue quebrar essas objeções. Então, quando ele pergunta, comparar dá o quê? Então, muitas vezes, um profissional que está começando realmente vai ficar mais barato. Um profissional intermediário, um profissional que já é muito conhecido. Então, eu acho que isso faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de profissionais, quando a gente fala do serviço. O posicionamento vai ajudar muito a gente na questão das perguntas que o Alex mencionou aqui. Vamos só recapitular? Então, comparado ao quê? Acho que é uma primeira pergunta que você pode fazer. Para saber se você está comparando mesmo produto, ou você está comparando uma commodity com um diferencial. 2. Se o preço não fosse problema, o que você... Se você fecharia aquele serviço. Aí você tira o preço da jogada e vamos conversar sobre outras coisas. Se de fato as outras coisas ou outras eventuais objeções tiverem resolvidas, você sabe que de fato o problema é preço. Se você puder melhorar o preço, melhora. Senão você se posiciona, foi o que você acabou de falar. Se posiciona e realmente não tem como, né, baixar o valor. E a terceira olha, de fato, produtos com melhor qualidade, diferencial, são caros. E aí você vai reforçar todo o seu pitch de vendas com script de benefício, característica técnica. Benefício, característica técnica e faz de novo a oferta. Vamos fechar agora. E uma coisa que eu aprendi, vamos focar um pouquinho mais no preço, porque o preço realmente, né, Alex, é a principal. A gente começou por ela, mas é a principal. Uma coisa que eu acabei aprendendo aqui com o Alex, em vendas, é escutar o cliente. E aí, muitas vezes, quando você para escutar o cliente, qual o problema dele, o que ele está indo ali resolver, eu acho que nessa condução da conversa faz muita diferença, porque você vai pegando pontos que ele falou, né, Alex? Então, mas você falou isso, mas você não tá com esse problema tal? Pô, será que é interessante você realmente investir num profissional que é mais qualificado para você não ter nenhum tipo de problema? Então, eu aprendi isso, tenho aprendido isso com vendas, estudando com o Alex. E eu aprendi a escutar mais o meu possível cliente, o meu prospecto, que era uma coisa que eu não fazia. Eu já chegava de voadora falando do que eu entregava. Não, mas eu vou resolver isso daqui para você. Não, escuta teu cliente. Essa escuta fez muita diferença aqui nas minhas reuniões, nos meus fechamentos. E quando você faz o diagnóstico, faz o levantamento, faz as perguntas de qualificação e você ouve, a resposta está na boca do próprio cliente e você deve usar isso ao seu favor no momento da negociação, porque a venda é você vender uma solução. E a solução que a pessoa está buscando, ela está dizendo para você o que ela precisa, o que ela quer. E aí, no caso, você coloca, se for necessário, o dedo na ferida de novo e faz uma projeção futura. Se você não tiver isso nesse momento, essa oferta agora, você pode ter esse agravo no futuro. E essa é uma quebra de objeção da segunda objeção que eu vou trazer. A segunda objeção, que eu até falei, não sei se alguém pegou, que eu vou pensar e depois eu te retorno. Que é muito famoso do brasileiro, né? Que é muito famoso no brasileiro e essa objeção esconde algumas coisas. Ou a pessoa não quer dar um não direto, né? Então eu vou pensar e já volto. Ou ele não viu urgência no que você está vendendo, no produto ou serviço. Quando não vê urgência, a pessoa fala, então vou pensar e já volto, vou dar mais uma olhadinha e já volto. Eu vou falar com o meu marido, com a minha esposa, com alguém da minha empresa, com o meu diretor e já retorno. Isso traduz ou uma fuga, que a pessoa não quer falar não, ou ela não viu urgência de comprar naquele momento. E aí, como é que você quebra essa objeção? O que eu acabei de falar, que você pega o que a pessoa disse, como você bem disse, claro, faz retorna para o levantamento que você fez, coloca o dedo na ferida e faz uma projeção futura dos problemas. Fulano, você não disse para mim que você está precisando disso. Você já pensou quanto tempo mais você vai ficar com esse problema, uma vez que você não toma a decisão numa oportunidade que está na sua frente?
né? Sim. Então você começa a trazer, você faz uma projeção futura de um problema que a pessoa pode ter por estar procrastinando. Você não vai falar isso, você está procrastinando, compra agora. Mas você vai conduzir no sentido de há quanto tempo você, inclusive, até me trouxe que você está 2, 3 anos enfrentando isso, ou estourou o cano agora na sua casa. Imagina você passar mais algumas horas com o cano estourado e você vai. Uma vez que você tem essa solução, que eu posso te resolver isso para você agora, em 24 horas, inclusive, chega a entrega na sua casa. Então você vai trazer o seu ganho e trazendo urgência, necessidade de fechamento na hora, trazendo ali escassez, inclusive, do produto. Muitos vendedores usam isso, que é trazer escassez. Olha, eu só tenho essa unidade. Se você sair agora, ou esse lote, ou essa vaga, ou essa data de cirurgia, ou só tenho, isso é escasso. Se você sair agora, tá tudo bem, eu só não posso garantir que você retorne. Sempre, gente, que seja íntegro, que seja honesto, que seja verdade. Se de fato houver uma coleção limitada, um lote limitado, um número limitado de peças, de produto, a sua agenda, o seu tempo, use isso quando alguém estiver usando a fuga, né, a objeção da agora eu vou dar uma olhadinha e te retorno. Entendi. Então vamos para a terceira. Legal. A terceira não é bem uma objeção dita diretamente como preço ou como vou pensar e já volto, que são as mais usadas, mas é uma objeção que traz assim, a pessoa não viu valor ou benefício naquilo. Essa objeção é muito dita, por exemplo, como frase assim, por que eu deveria comprar de você? Essa frase usa muito em compradores um pouco mais experientes, tá? Ou compradores que têm uma oferta de muitas pessoas. A gente vê isso muito no B2B, né? Então, assim, eu sou comprador, vai. E eu tenho aqui 4, 5 empresas que estão me ofertando. E eu pergunto, por que eu deveria comprar de você? Recrutamento e seleção faz isso o tempo todo, né? Recrutador, né? RH faz isso. Eu sou um recrutador, eu tenho 10 candidatos na minha frente. Pergunta de RH. Ele fala assim, por que eu deveria te contratar? Exatamente. Inclusive, se o candidato aprendesse essa abordagem, ele conseguiria fechar mais vagas, porque é isso, né? É a questão de não ver valor ou não ver benefício. Se quem está comprando de você te faz essa pergunta, por que eu deveria comprar de você? É porque ele não está vendo, ou está te testando, ou ele não está vendo benefício ou valor no seu produto ou serviço. Entendi. Eu brinco muito que eu sou um lead muito fácil, né? Eu sou daquelas que o vendedor consegue vender rápido, né? Mas hoje eu tenho ficado cada vez... Tô quebrando isso, né? Mas eu tenho ficado cada vez mais criteriosa. E realmente hoje eu faço essa análise. Eu realmente hoje estava procurando alguns serviços na área de estética. E realmente eu fiz uma análise, assim, profunda mesmo. E aí... não sei se todo lead tem esse comportamento, mas aí o quanto é importante as redes sociais, o teu posicionamento, o teu site, onde a pessoa consegue fazer toda essa análise. E aí, né, Alex, eu tô falando isso, tô falando do outro lado aqui, eu tô falando, né, no caso do lead. Como é que é o fluxo para um lead, né, realmente faz... Que isso ajuda muito o vendedor na hora ali da venda. Então, realmente, a rede social vai sempre andar ali, vai ser um ponto muito importante para o vendedor. E aí, Alex, eu queria até perguntar para você se isso é correto, mas muitas vezes, né, com os nossos clientes, por exemplo, quando chega nesse momento que a pessoa está na dúvida, a gente sugere o seguinte, você quer talvez... Aí coloca ali um vídeo sobre aquela objeção da pessoa. Então a pessoa falou, não, é porque eu não sei se, por exemplo, a cicatriz vai doer muito. Olha, mas a doutora ou o doutor, ele tem um vídeo que explica exatamente isso no Instagram dele. E por que a gente tem feito isso? Para a pessoa começar a seguir o conteúdo do médico, do serviço, da clínica, enfim.
porque isso ajuda no processo de venda, porque o usuário vai começar, esse possível paciente, começa a navegar no conteúdo e vai quebrando, às vezes, algumas objeções, vai conhecendo mais o profissional e, às vezes, lá na venda, lá no WhatsApp ou no telefone, o vendedor muitas vezes dá só um toquezinho aqui e consegue fazer a venda. Então a gente tem feito isso, eu não sei qual é a sua análise, queria muito a sua opinião em relação a isso, mas como tem hoje produtos e serviços que são realmente um ticket mais alto, que realmente tem uma questão ali de confiança, a pessoa se sentir ali mais próxima do profissional, a gente tem feito isso. Não sei qual a sua opinião. Para mim, marketing, vendas são unha e carne, andam juntas e o mundo ele é muito dinâmico, está muito dinâmico, muda muito rápido e o time de vendas, muitas das vezes, ele está ali na rotina comercial de fazer o fechamento. Hoje a gente segmenta toda a esteira de vendas, toda a jornada da venda em etapas e em profissionais. O time de marketing, ele atua na ponta, na captação, e quanto mais ele conseguir, como você bem disse, quebrar as objeções do lead que vem para que o vendedor possa atuar mais rapidamente no fechamento e não tanto na abordagem da explicação completa do produto ou serviço, melhor. Então, assim, geração de conteúdo. Sempre que possível, gerar conteúdo que quebre a objeção, que esclareça o seu lead, que eduque o seu lead sobre o seu produto. Sabe, quais são os questionamentos? Eu sempre, quando vou prestar consultoria, a primeira coisa que eu faço em qualquer empresa que eu entro é: cadê o seu FAQ? Que são perguntas frequentes. O que o seu cliente mais pergunta de você? Depois que fez esse FAQ, vamos produzir um conteúdo para cada pergunta dessa, esclarecendo. Esse conteúdo vai para o time de branding, time de conteúdo, time de mídia. E a resposta e a pergunta vai para o time comercial, porque quando alguém perguntar, o time comercial tem que ter na ponta da língua a resposta para aquela dúvida frequente. Então faz total sentido, ajuda bastante. E aí a gente, vou puxar uma sardinha aqui pra gente, por isso que a gente acredita muito no método MVL, porque isso vai ajudar muito, né? Eu tenho até algumas pessoas que falam muito assim, Clara, mas quando... Como é que é? Quando o profissional está muito bem posicionado, o vendedor não precisa... a venda já está feita, né? Sim, é verdade. É a mais pura verdade. Principalmente quando eu tenho um profissional já muito posicionado, de muito tempo. Isso ajuda muito. Mas a gente acredita sim que vendas faz toda a diferença, né? Um vendedor com técnica, sabendo quebrar objeção, sabendo fazer perguntas corretas, como o Alex acabou de passar, faz toda a diferença no processo de venda. Então, por isso que a gente acredita muito na junção dos três, que é o marketing, a vendas e a liderança. Porque a liderança é quem vai estar supervisionando todo esse processo, o teu gerente, teu supervisor. Então, a gente acredita que o sucesso, realmente, para os resultados de faturamento, são a junção desses três. Empresário, empreendedor, gerente de vendas, time comercial, você que está nos ouvindo agora, eu aposto com você o que você quiser. Se você não está vendendo o que gostaria, o seu problema ou está em marketing, ou está em vendas, ou está em liderança. Não pode estar desassociado de uma dessas três frentes. E o método MVL olha exatamente essas três frentes, porque ambas, cada uma tem uma particularidade, é um universo à parte, porém as três se complementam e se conversam. Por isso que o método funciona, porque a gente consegue integrar e orquestrar os três para que os três andem juntos, né? E não um disputando com o outro, ou um atropelando o outro, né? E é uma outra coisa que eu falo aqui dentro da Converja. Eu me dou muito bem com todos os setores. Se me perguntarem hoje qual é o diferencial, e é muito interessante que eu já vi, né, o pessoal de marketing muitas vezes já chegar com o pé na porta, eu vou pegar essa galera do tráfego, né? E a gente conseguiu quebrar de uma maneira aqui tão inteligente, por quê? Porque eu sei que eu dependo do marketing, né? Quando eu falo marketing, principalmente o pessoal do conteúdo, para eu ter resultados no tráfego. Então hoje, um dos diferenciais aqui da empresa a gente consegue andar muito bem em todas as áreas. A gente consegue trabalhar com os profissionais, a gente muitas vezes aplica e desenvolve um método com os clientes,
mas também essa junção de saber também trabalhar com todas as áreas é muito importante. E não é também, eu brinco muito que o time de vendas, eu tenho até time de vendas que são até minhas fãs, porque eu já tive gente falando, poxa, eu nunca tive uma equipe de tráfego tão próxima, porque quando a gente faz o tráfego de um e-commerce, é totalmente diferente quando eu faço de um profissional liberal, quando eu faço de um médico, quando eu faço... É totalmente diferente. Eu dependo das vendas, eu dependo do time que está fazendo a venda para entender qual é o problema que ele está tendo, qual é o problema, qual a objeção, que aí eu consigo ajustar alguma coisa no tráfego, o pessoal do conteúdo também consegue também fazer esses ajustes. Então eu dependo muito deles. Realmente faz toda a diferença ali pro resultado. Mas, Alex, vamos para as últimas objeções. Sim, sim. E isso é um baita diferencial porque é engraçado, né? Porque as empresas que contratam agências para fazer a gestão de tráfego, é impressionante como os prestadores de serviço querem fazer o trabalho deles na caixinha deles sem se preocupar com o todo. Então, as empresas contratam um gestor de tráfego, seja um gestor autônomo ou uma agência externa, e dali o que o cara quer fazer? Eu vou fazer o meu, se a pessoa está vendendo ou não está vendendo problema, e essa é um baita diferencial da Converja, porque você permeia todas as áreas, procura entender o negócio, as pessoas, as necessidades, por que não está performando, e atrelado ao método, por isso que dá tanto resultado. Muito legal. Vamos lá. Então, a terceira objeção é: eu não vi o valor, o benefício, e a pessoa pergunta, por que eu deveria comprar de você? E eu vou juntar essa objeção com uma outra que é não ver, inclusive, não ter confiança, né? Então pode ser uma pergunta de recrutador, né? Por que eu deveria comprar de você? Ou pode ser uma pergunta, essa mesma pergunta atrelada à objeção da confiança. Eu nunca ouvi falar de vocês. Sim. Né? Vocês são novos no mercado? Talvez você faça essa pergunta pra gente, mas eu Sim. nunca ouvi falar na Converja. Quem são vocês? Né? Sim, Natural, sim. e tá tudo bem. Agora, tanto essa objeção de valor, por que eu deveria escolher a Converja ou o seu produto ou serviço, ou com base em confiança, eu nunca ouvi falar de vocês, essas duas objeções a gente consegue eliminar com uma argumentação de diferenciação. Se a pessoa já está perguntando por que eu deveria comprar de vocês, ela está pedindo diferenciação. Sim. Porque ela já está te comparando e olhando você com os demais. Aliás, ela já te deu um voto de confiança e te dá a oportunidade para você explicar o porquê que você é melhor. Então, quem está comprando de você, o que ele está pedindo? Me fala o teu diferencial, me fala qual é a sua diferença, o que você faz diferente dos demais. E aí você vai falar. E aí você precisa ter diferencial, que é inclusive o que a gente ajuda no método, identificar, sacar, né? Retirar o diferencial da empresa, porque toda empresa tem diferencial. Talvez você ache que o que você faz é igual a todo mundo. E não importa o que você vende, não importa qual é o seu produto ou serviço, você tem um diferencial, nós somos únicos. Pode ser a abordagem, pode ser a equipe, pode ser é uma matriz que a gente consegue extrair quais são os seus diferenciais. E numa pergunta dessa, ou numa objeção dessa, seja de confiança, ou seja de valor, não identificar confiança, não conectar confiança ou não identificar valor, você tem que trabalhar a diferenciação. Quais são os seus diferenciais? Agora, se você não tem diferencial ou não mapeou, não é que você não tenha, porque você tem, mas se você não mapeou os seus diferenciais, fica um pouquinho mais difícil você quebrar e contornar essa objeção. Mas nada é impossível, talvez você precise de uma ajuda nossa aí você pode chamar a gente aqui no chat. E a última objeção. Não menos importante. Essa é bem legal, que ela fala assim, já tem um fornecedor. Vamos lá. Pode ser que você já tenha alguém que faça lá a tua limpeza de pele, ou então o teu cirurgião plástico favorito, a empresa que você compra os seus suprimentos da sua fábrica, da sua indústria. É difícil hoje em dia você não ter um fornecedor de um produto ou serviço, né? Sim.
E aí eu pergunto, bom, se a empresa já tem um fornecedor, então quer dizer que ela não vai comprar mais de ninguém? Quer dizer que ninguém mais tem espaço no mercado? Claro que não. Então é um organismo vivo, né, o mercado. Se a pessoa argumentar com você, o seu comprador argumentar com você, não, mas eu já tenho um fornecedor para isso. Qual é o contorno que você tem que trazer? Entendo que você já tem, aliás, é muito importante, né, que a gente tenha fornecedores, mas pergunta assim, o que você mais valoriza no seu fornecedor? E essa é uma pergunta genial, porque o que você quer fazer também? Você está fazendo um cliente oculto sem que o seu fornecedor saiba, sem que o seu concorrente saiba. Porque você vai ouvir da boca de quem compra com o seu concorrente o que o seu concorrente tem de melhor. E aí é uma oportunidade de você avaliar se você está fazendo o dever de casa, se você é tão bom quanto o seu concorrente. Então essa é a primeira vantagem, se alguém fizer essa pergunta para você, trouxer essa objeção, mas eu já tenho fornecedor para esse produto. Aí você pergunta, ótimo, é muito bom a gente ter fornecedores já consolidados. E o que você mais valoriza hoje no seu fornecedor? O que você faz? Anota. Anota. E volta para casa e ajusta. Ou melhora ou ajusta. Legal, mas segue a conversa. Perfeito, João, Maria. O que hoje o seu fornecedor não está te entregando que te deixa talvez insatisfeito? O que a pessoa falar, você vai usar como argumentação para o seu produto ou serviço se você conseguir suprir essa necessidade. Se a pessoa falar assim, não, é um fornecedor de excelência, Aí deu eu ruim, não né? trocaria por nada. Aí você de novo anota, cara, o cara é bom mesmo. Então você anota ali para fazer o seu dever de casa. E beleza, vamos supor que tá difícil. Falou, não, tá perfeito. João, Maria, ótimo, que bom, eu fico feliz. Querendo matar já a pessoa. Fico feliz que você tenha um fornecedor de excelência na sua equipe. Mas você já considerou, João, Maria, que talvez seja interessante você ter mais de um fornecedor para não ficar exposto a um único fornecimento? Porque pode ser, eventualmente, que não aconteça, eu não torço isso não torço para que isso aconteça com meu amigo do mercado, mas vamos supor que, eventualmente, esse seu fornecedor fique sem o abastecimento, ou você já ouviu aquele ditado que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada? Talvez seja interessante você considerar um fornecedor com uma menor escala do que você hoje já tem, mantendo o seu fornecedor principal, mas você já considerou testar com outros fornecedores para suprir uma cadeia menor na sua operação? E aí, se for profissional autônomo, você já pensou em ter um diagnóstico de um segundo profissional para validar Muito bom. o seu diagnóstico do seu profissional principal? Então vamos lá. Eu acho que você vai deixar uma como é que fala? Uma sementinha. Porque vai fazer a pessoa pensar, caraca, eu nunca pensei nisso. Eu tenho essa sensação, se me fizessem essa pergunta. Nossa, eu nunca pensei nisso, realmente, né? Vai que ele me deixa. Ou no caso, né, que você deu agora, se for um profissional liberal. Nossa, realmente, será que não vale a pena fazer uma segunda avaliação? Então, eu acho que foram quebras excelentes. E eu não sei, eu tive uma ideia aqui, Alex, ver se você concorda. Acho que uma outra forma de talvez você tentar, né, conduzir mais, talvez seja um momento, né, se você tá nesse momento da conversa, né, nessa profundidade, de talvez dar uma amostra. Eu não sei se você acha interessante, mas eu pensei nisso agora. Pode ser uma quebra, pô, caramba, realmente. Vai que ele, nessa ele analisa, pô, é melhor do que o que eu tô hoje. Exatamente. Então, assim, aí você pode trabalhar amostras, catálogos, algo de menor escala de uma forma gratuita. Enfim, você pode e deve trazer isso. Porque nem sempre, né? A gente às vezes pensa, eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que dar uma promoção. Não é isso. Às vezes, uma oferta, uma promoção, uma amostra, algo grátis, seja nesse tipo de situação. Porque às vezes você vai dar lá no começo da conversa algo grátis, a pessoa... vou pegar, o que eu vou fazer com isso? Então, eu acho que também, que muitas vezes as pessoas pensam, mas pô, não dá pra eu dar desconto, não dá pra eu dar nada grátis. Calma, mas nem sempre é isso, nem sempre é isso. Existe o momento certo pra você fazer
esse tipo de abordagem, de oferecer alguma coisa gratuito ou uma amostra? Uma degustação. Degustação, O efeito queijo, né? Você vai na feira, o feirante ele te dá um pedacinho do queijo, você prova, você gostou, você leva a peça. Ele já sabe que ele vai gastar uma peça de queijo só com degustação. Ele vai abrir aquela peça para que todos que estiverem na feira possam degustar. Mas ele vai vender porque, uma vez degustando, você pode provar aquilo e levar o restante. Mas foi sensacional. Eu acho que deve existir muitas outras objeções. Se teve alguma que você tem aí na sua empresa, no seu negócio, no seu atendimento, junto com o seu time de vendas, coloca aqui que o Alex vai responder. Vai responder até... Pode deixar o contato, né, Alex? Que você entra em contato, você vai te ajudar a quebrar essa objeção. E aí, só pra gente fechar, eu acho que nesse momento, né, Alex, o script vai fazer toda a diferença. Um script de vendas onde eu tenha essas perguntas e respostas vai ajudar bastante. Total. Então, vendedor, time de vendas tem que ter script, tem que ter roteiro, tem que ter playbook para poder atuar na venda e trabalhando as objeções. Se você tiver uma objeção, manda lá no Instagram alexmachado.pro, lá no meu direct, ou escreve aqui nos comentários do YouTube para a gente preparar um material, um próximo podcast só falando dessas objeções. Das 5 que eu falei aqui, são objeções universais, que todo produto, todo serviço vai existir, só que existem muitas outras objeções que podem ser mais particularidades para o seu negócio. Então, quando eu falo preço, quando eu falo preciso pensar, quando eu não vejo valor ou não vejo confiança, ou então quando eu já tenho fornecedores para aquele produto ou serviço. 5 objeções universais que você tem que ter obrigatoriamente já roteirizado para quebrar no seu argumento de vendas. Alex, eu tive uma ideia aqui pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, porque eu acho que é um podcast que ele é muito pedido, acho que a gente vai ter que voltar, porque eu sei que objeções de vendas é uma dor muito grande do time de vendas, mas eu queria ver se o Alex topa. Se você hoje tem um time de vendas, se você já tem um script, se você já tem algum script, mínimo que seja, manda pro Alex e o Alex vai... Aí tem que ser os primeiros, né, Alex? Os 2 primeiros, pode ser? Claro, tá me dando trabalho aqui, né? Mas ele vai fazer uma análise do seu script de vendas. Mas aí realmente não vai ser um do zero, ele não vai montar. Ele vai pegar algo que já existe e vai analisar para você, ajudar a talvez fazer um ajuste no script que você não esteja conseguindo quebrar. Então vou melhorar aqui essa oferta aqui da Clara. Você manda para mim esse script, você pode me chamar no Instagram, alexmachado.pro, me chama lá no direct, me manda o script, me chama lá, eu te dou meu e-mail, você manda o script por e-mail, e daí eu faço uma reunião com você e o seu time de vendas e eu ajudo a você, aí eu vou avaliar o teu script e vou ajudar você a roteirizar ali os argumentos para contornar essas objeções. Legal? Combinado? Combinado. Ó, esse ficou bacana. Gente, então, muito legal te ver por aqui. Mais um podcast, mais um episódio do podcast MVL. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.